Bom dia, Jorginho Melo, nosso governador do estado de Santa Catarina. Bom dia, diretamente da TV MEG para o senhor Francisco de Oliveira Neto, o chefe da divisão institucional em verde, amarelo e preta e branca, Eu vos pergunto, como vocês permitem que chegue a esse ponto de conluios políticos servindo a gangues internacionais? É uma pergunta fácil de resolver, de responder. Afinal de contas, uma mulher honesta teve que ser carregada em camburões de presídio? Por causa de quê? Por causa de grupos stalking extremistas de esquerda em Santa Catarina e protegidos pela Polícia Civil. Eu acho que é mais do que hora de dar um basta nisso. E a TV Record está gostosinho me difamar, botar parte dos nossos textos apenas, Colocou lá que a senhora Máximos protegeu o Bernardo, colocou lá que a polícia da 10ª delegacia protegeu o Bernardo naquele momento, que não foi aberta investigação, que só depois de 6 meses, 7 dias e 4 horas abriram a investigação depois das denúncias na corregedoria. O que vem a compilar com essa coisa toda que fizeram aqui na nossa casa por causa de algo, uma condena que se responde, segundo o próprio Fórum Redondo, na audiência de custódia, se responde em liberdade, que é uma coisa que não tem nem nexo, o que eles fizeram comigo. É a revolta das baratas, por causa dos meus vídeos. Eu não publico vídeo de vizinho. Se eu chegar a publicar tudo o que eu tenho aqui, eles vão todos presos. Aí sim vão presos. Se eu publicar todos os documentos devolvidos pela própria justiça, aí sim a Polícia Civil vai ter que fazer uma operação e levá-los todos presos. E parar de deixar minhas crianças tristes com matérias podres, da mídia lixo podre. Isso não são ataques a mídias, é apenas a verdade. Todas as coisas que eu falei da polícia não são ataques contra as instituições, são a verdade. Os policiais que eu denunciei é a verdade. Um delegado que se presta ao desfrute de ir numa recorde junto com a bandida Máximos, que vocês viram bem o que ela fez, eu mostrei nos vídeos ontem o que ela fez. Grupos extremistas de esquerda, e eles continuam circulando como se eles podem tudo e a família não pode nada. Por que não ouvem os clientes do Renato para ver se alguém vai falar que ele é vagabundo, que ele é bandido? Eles vão contar a verdade, que ele trabalha direitinho para comprar a espirulina dele, para comprar a vitamina C dele, que ele não tolera drogas circulantes. Isso o delegado Lima, o geral da Polícia Civil, não falou. Tem uma série de coisas que o senhor não falou, mas eu falo nos meus vídeos. Vídeos que não interessam para a Record, não interessa para esse tipo de Cidade Alerta, programa lixo. É decepcionante a matéria lixo que vocês fizeram. Vocês alteraram o comportamento do adolescente ao ver aquilo. Aquilo não é uma matéria. Aquilo é o lixo tóxico da mídia. E vocês deveriam ouvir a família. Deveriam ouvir. Se tinha mandado o senhor Lima, por que você não leu o mandado para mim? Veio lá em frente à 10ª, onde eu tinha que me apresentar, depois me levou para 24 horas e disse para mim que tem o mandado, mas ninguém viu o mandado. Operação totalmente ilegal, inconstitucional. Abusos da lei. Como é que era a piadinha que vocês fizeram no Trapiche? Ah, quis falar do delegado. Já era um novo delegado. Por que não botou o novo delegado falar? Porque ele vai ter que falar sobre essa investigação que foi aberta. Ele vai ter que falar sobre os capuzados, sobre a Máximos, sobre os ataques da Máximo contra as crianças. É isso que eu quero ver na mídia. Aliás, não só na mídia. Eu quero Renato em casa e elas presas. Elas presas. Para o sossego da comunidade. Para parar de coagir pessoas. Para baixo assinado racista, comunista.
Querer tirar a família da própria casa. Veja bem, senhores, esse tal de Crespo gravou para a delegacia que tinha que tirar a família o quanto antes da própria casa. Quem é Crespo? Bunda mole para querer tirar alguém da própria casa. Ele que vai cuidar da mulher dele, perigosa, maníaca, que invade a casa e ataca os meus filhos. Isso o delegado geral, o querido Lima lá, não falou também na matéria. Quantas vezes você engasgou? O Serginho percebeu que você engasgou. Quem mandou vocês aqui? Quem foi a quadrilha judiciária, quadrilha internacional, quadrilha de grupos extremistas que mandou você na Record fazer aquelas palavras que nem você suporta? Todos os meus vídeos falando dos policiais e do descaso de 2020, documentos, esses a Record não mostra, seus canalhas. Isso não são ataques contra vocês, mídia maldita, mídia lixo. Isso é a verdade. Precisamos de um repórter antigo, capaz de mostrar os documentos, mostrar a verdade. Aquela brutalidade na frente das crianças é só para vingança, porque não conseguiram infiltrar totalmente as várias de infância e juventude e sequestrar os filhos dos pais. Tem que ser falada a verdade. Quando o conselho tutelar chegou aqui para saber se eu estava em casa ou se eu estava não sei aonde, eu expliquei para eles. Quem tem medo somos nós. Quem é atacado é o Renato. Quem é atacado, inclusive na cadeia, está correndo risco de vida, é ele. Não é elas aqui do lado. Meras bandidas de partidos políticos, politiqueiras. Isso Cidade Alerta não fala, Mil Grau não fala. E eu nem quero apoio de vocês, eu quero que vocês vão pro inferno. Isso que é a verdade. Tem que ter mídia honesta. Cadê a SBT? Cadê as outras mídias? Não tem mídia honesta para ouvir a mãe de família? Transformar pai e mãe de família em presidiário e tentar sequestrar o filho, Jorginho Melo. Esse é teu trabalho em Santa Catarina como governador do estado? Proteger juízes, prevaricadores, usurpando a justiça? Proteger essa merda, essa divisão política, politizar instituições? É isso o seu trabalho? Descaso com o paciente, pré-cura, que precisa de assistência, está no presídio. Esse é seu trabalho, Jorginho Melo? Não gostou do bunda mole? Então trabalha. Trabalha para o bem, obra para o bem. Pega essa tua mídia aí do teu Instagram, começa a trabalhar. Vamos derrubar essa mídia lixo. Malditas. Por isso que eu digo, não adianta dizer que vai ter a melhor polícia do planeta quando a polícia vem e faz esse tipo de ações. Não leu mandado nenhum, diz que tinha mandado esse delegado aí que está na Record. Esse aí. Agora o pai de família está lá. Vocês acham que ele não está tendo um monte de audiência? Se só nesse celular dele eu vou mostrar quantas cartinhas de boletins de ocorrência falso que chegaram para Renato enquanto ele ainda estava preso. Era um orquestrado dessa justiça aqui, ó, da maconha, que eu digo, do Fórum Universitário. Enquanto Renato ainda está preso, um monte de audiência compulsória. Eu tenho 2 poderes judiciários aqui. Tenho o Tribunal de Justiça aqui. Todos estão avisados sobre o que está acontecendo contra esse homem, contra esse paciente que conseguiu vencer um câncer fulminante. Não vai vencer uma polícia corrupta por natureza? Senhoras e senhores, 10ª avisada, aqui está, ó, um poder judiciário que mandou inúmeras cartinhas, inúmeros áudios, inúmeras confusões,
Inúmeras confusões aqui. E daí tem outro poder judiciário que é verdinho e amarelo também, que daí é outro número. Então tem 2 grupos trabalhando. Eu estou sendo honesta, estou mostrando. Pelos papéis que chegam aqui em casa dá para observar tudo isso. Aqui está o Tribunal de Justiça. Olha o que eu escrevi para o tribunal. Nossa família está sendo destruída por um grupo terrível do judiciário nada correto. Estamos sofrendo infinitas ameaças e não temos mais como confiar em nenhum documento vindo da Justiça. Prefiro uma conferência imediata com o chefe para as denúncias oficiais. Poxa, aqui tem criança na casa. O grupo stalking extremista de esquerda não respeita a nossa casa, intimidando, querendo matar o pai de família na cadeia. O que é isso? Tá aqui, ó, Tribunal de Justiça, avisados. Não tem essa de dizer que não estão avisados. Aí o Ministério Público me mandou aqui todas as devoluções de documentos, um número fixo, vários documentos, 19ª Promotoria devolvendo, 23ª devolvendo, tudo por falta de provas. 2, 3, deixa eu ver, 4, são inquéritos, 5, 6, sempre elementos, ó, elementos não suficientes. Por favor, senhores, teve a troca da chefe do Ministério Público, teve a troca do delegado da Lagoa, essas coisas não são por acaso. Por que o Diego Lima foi lá falar aquilo na Record? Quem pagou você, Diego? É Diego? Delegado-geral da Polícia Civil. Senhores, temos 2 poderes judiciários, um Ministério Público, um poder. Aqui, ó. Termo circunstanciado. Isso aqui chegou 1, 2. Renato ainda estava lá. 3, 4. Olha isso. 5. Tudo do conluio de boletim de ocorrência. 6, 7, 8. Renato não fazia mais nada. É só queixa. Elas entenderam que se elas usassem a delegacia, fazer um monte de queixa, pai e mãe ficam na cadeia. Muitos inquéritos são abertos, mesmo que não tenha provas, e elas conseguem sequestrar as crianças e tomar conta do lugar. É um processo de dominação. Qual a dificuldade de entender isso? Por que a mídia não aceita a verdade? A nossa TV continua brilhante. E o nome Zumbilândia do lugar não é menosprezando o lugar, porque eu já fiz o processo maior aqui de dizer que a gente vai respeitar as crianças, que drogas não são respeito à criança. E todo problema aqui é gerado porque os problemas com criança não eram denunciados. Então as canalhas, as politiqueiras do grupo Stalking resolveram denunciar os pais para fazer todo esse movimento. E tiveram escolta desses delegados aí, que apoiam isso. Então as perguntas são reais, as respostas têm que ser iminentes. Eu nunca fui bandida. Tanto que a própria matéria fala que era uma condena de 15 dias. De 15 dias por quê? Porque era irrelevante. Eu dei chinelada na pedófila que foi lá no próprio Ministério Público dizer o que lá? O que a pedófila foi dizer lá no Ministério Público? Ela foi lá na vara da infância defender pedofilia. Qualquer idiota percebeu que ela fez o baixo-assinado, conseguiu assinatura, coagindo pessoas defendendo pedofilia. Que ela nunca teve intenções boas com os nossos filhos. Ela não tem filhos. A irmã dela agrediu meus filhos e invadiu minha casa.